aquelas bobagens dele. Olha, emocionante a preleção do Júlio César. Vamos ver. 3 meses atrás, eu liguei pra essa rapaziada que tava aqui atrás, aqui, ó, de mim, pedindo pra vir pra cá. Por quê? Eu tava acompanhando vocês lá em Portugal. E eu queria participar desse grupo, né? Desse novo Flamengo. E eles me deram essa oportunidade. Eu pedi, rapaziada. Eles não me ligaram. E vocês não sabem o sentimento que tá passando aqui dentro de mim. E tá aqui, revivendo o momento onde eu comecei. Quero aproveitar cada segundo com vocês. Sem sacanagem. O grupo é bom pra vocês são bons, mas nada adianta se lá dentro de campo a gente não for concentrado, focado, respeitar essa camisa, esse clube que tá fazendo tanto pela gente. Rapaziada, olha para um lado e olha a qualidade que tem aqui. Então o que eu peço é que a gente entre hoje, encare esse jogo com toda a determinação, como a gente tem que encarar, como se fosse um jogo de Libertadores. Porque esse clube aqui, eu sei, esse cara que sabe, e quem é mais velho sabe, o quanto se cobra, o quanto cobra da gente. Então não perca essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito legal a preleção do Júlio César. É um detalhe, viu, mano? O Júlio César só tinha sido capitão na vida uma vez. E ontem o Juan, que estava do lado aí, emocionado também, o Juan que falou pra ele, você vai ser o capitão. O que tava olhando pra cima. Não ali, é legal? Mas é emocionante. Vai criticar? E o cara que com a história do Júlio César, consagrado do jeito que ele é, se emocionar ainda num jogo de Contra o Boa campeonato estadual, Vista. pois é. Em Volta Redonda. O Flavinho, se ele falar um A aqui, eu vou arremessar essa caneca nele, cara. Tinha 3.000 pessoas ontem no jogo. A questão da emoção ali, Benja, não é o Boa Vista, não é o jogo ser em Volta Redonda. É passar um filme na cabeça dele, porque ele voltou depois de 14 anos ao mesmo cenário que ele tinha deixado como, para ele, um último capítulo. Naquele 6-2, na vitória diante do Cruzeiro. Ali, para ele, tinha encerrado o ciclo dele no Flamengo, ele foi ganhar o mundo, foi ser o melhor goleiro, e ele achou que no Benfica ia encerrar a carreira. Quando ele, e ali ele acaba de revelar mais uma vez publicamente, ligou para o staff do Flamengo e eu quero jogar aí. Tem uma chance? Se vocês repararem na imagem, tem um menino do lado dele, o Thiago. É muito importante para o Thiago e para o César esse crescimento ao lado de quem tem uma história dentro do Flamengo e do futebol. Então a vinda do Júlio César é importantíssima para o crescimento desses dois, que são o futuro. Diego Alves hoje é uma realidade, mas o futuro está ali, com o César e com o Thiago. Muito importante a vinda do Júlio César para isso, para esse trabalho fora de campo, com esses meninos, para mostrar a alguns o que é jogar no clube da grandeza e da cobrança do Flamengo. Isso também é importante, ele fala isso ali. Então, assim, muito legal. Agora, só acho que o contrato dele deveria ir até a Copa do Mundo, para que ele pudesse ter sido inscrito também na primeira fase da Libertadores. Por quê? Se o Diego Alves machucar, vai entrar um dos meninos. Um dos meninos, no ano passado, sempre teve sufoco e o torcedor ficou com o pé atrás. Ô, João, o meu amigo... Diferente, eu acho que o Fabião, no ano passado, o César, por mais pressão, né, e foi, entre aspas, no improviso, a entrada dele no final, mas ele deu conta do recado. E tanto que dentro dessa meritocracia, da forma e com a personalidade que ele entrou, que ele terminou... Meritocracia, vou te contar, hein? Tudo bem. Parece coisa de faculdade. Tá bom, mas você quer que eu fale o quê? Não, deixa eu te falar. Por mérito. Meritocracia por meritocracia. Não interessa. Bom, enfim. Meritocracia, o quê? Bom, tá bom, Flavinho. Enfim, é horrível. Seja lá o que for, o menino terminou muito bem a temporada e, pra mim, iniciaria esta como titular e seria o titular. Se você falar por mérito, é a mesma coisa. Tá bom, você fala meritocracia. Esse termo é uma babaquice. Ele quer estar na roda, ele quer estar na Você roda. fala por mérito, por merecimento. Pronto. Merecimento. Olha que palavra bonita. Vamos seguir em frente, porque o menino aqui ele tá meio afetado. O que você quis dizer? Então, Não entendi. diante disso, pra mim, o titular seria o César. Diante do quê? Da E ele tá meritocracia. pronto pra qualquer eventualidade. A questão é, o Júlio César bem, e o Júlio César treinando do jeito que está, hoje ele é um cara que estaria até à frente do próprio Diego Alves. 3 coisas rápidas. Primeiro, o Flamengo não pode jogar com esse uniforme amarelo. Não pode. Não, isso é horroroso. Não pode, é o uniforme mais feio.
Mas o patrocinador custa muito caro. São as Então, cores o patrocinador manda. Tudo bem. É melhor mandar o patrocinador manda. Pode até achar feio, mas esse uniforme tem um sentido. Tem uma história é a do cor Flamengo. que nasceu Tudo o Flamengo. bem, mas é um uniforme muito feio. Não E é é o bom Flamengo. não contrariar o patrocinador, Não, porque que é ele já caro. passa Não, por problemas no Não Brasil. parece o Flamengo. 2, Flávio Gomes, meu amigo Thiago Lacerda, que nos assiste, o Thiago flamenguista roxo, hoje ele falou para mim às 6h49 da manhã. Júlio César é o maior goleiro brasileiro de todos os tempos, te juro por Deus. Ele falou, eu queria que você respondesse isso. É? Não. Claro que não. Ah, porque ele falou que eu tava louco. Não, imagina. O Júlio César não está entre os Frangaço esse gol 10 também do maiores Rodinei. goleiros da história do Brasil. Peru, hein? Eu diria que talvez nem entre os 20. Pode estar, talvez, entre os 10. Não, na história do Flamengo também não, cara. O Júlio César jogou pouco no Flamengo, né? Não, mano, jogou bastante. muito tempo. Jogou bastante, 4 temporadas. Então, 4 temporadas, depois virou goleiro de O Raul foi seleção mais e tal. goleiro. O Raul foi mais é goleiro, o Fidjol foi igualado. mais goleiro. Sim. Vamos... me Gente, ajuda o Bruno jogou pra caramba no Flamengo, Não, hein? mas aí o Gilmar Bruno não Rinaldi jogou no coloca como Flamengo. mais goleiro Gilmar do que o Júlio Rinaldi. César, não. Gilmar teve uma boa passagem pelo Campeão Flamengo. brasileiro, O Klemer 92. teve uma boa passagem pelo Flamengo durante bastante tempo. Não pergunte ao Romário. Não gostavam do outro. Ele chamava ele de chama-gol. Enfim, não tá entre os 10 maiores da história o maior do Brasil nunca, imagina, gente. Com isso. É que o Júlio César ele Tafarel. ficou rotulado naquele jogo contra a Holanda, né? Que ele acabou falhando. Não, e mas não é agora por isso, nessa- não. Ele teve. contra o A história Brasil. do Júlio César na Europa é muito Brasil e boa, é Alemanha. muito rica. Mas você acha Ele é um o goleiraço. Pascoal Júlio César o maior goleiro brasileiro? Não, eu tenho muitos outros para colocar na Pra mim, o frente. maior que eu vi é o Leão. Eu também já disse isso. Pra mim é o Leão. O senhor não vai dizer que é o Juca Baleia, Não, né? Que o Emerson hoje Leão- o senhor está numa fase o Emerson Leão impressionante. foi Você pode pegar Eu não vi, eu vi muito pouco o Gilmar jogar. Muito pouquinho o Gilmar jogar. Você pode Mas- botar aí na frente do Júlio César. Tafarel, Rafael, Leão, Marcos, Dida, Rogério Ceni. Marcos, Rogério. Zete. Zete eu colocaria Zete, pra mim, foi o maior goleiro da no história de patamar. São Paulo. Aí você pega os mais antigos, Gilmar, Quem viu Manga Valdir jogar? Pérez, Manga. Poxa, tem Gente, goleiro o rapaz acabou de dizer ali, repete, por favor. Para mim, o Zete foi o maior goleiro da história do São Paulo. Em termos de idolatria, o Rogério é maior. São duas grila. coisas Olha, eu vou te diferentes. contar, tem que- Capacidade Olha, interditar e- esse rapaz. Não, O mas maior peraí, goleiro concordo da com história ele. do São Paulo. Aquela Ontem. fita Embaixo preta, da amarela. trave, eu acho que o Calma. Zete era mais goleiro Em que o cima da Rogério. trave. Eu não acho, não. O Zete- Em cima da O Rogério trave. era o goleiro, então. É que o Rogério. o fato de dizer. Mas peraí, o fato de dizer que o Zete é melhor que o Rogério não quer dizer que o Rogério seja O ruim. Rogério foi o maior cobrador de Rogério, falta. maior ídolo. Nós estamos falando do Flamengo! Entendeu? Flamengo! E do Flamengo a mesma coisa. Ontem, a torcida vaiou o Henrique Ceifador. Olha o gol que ele E perdeu. a torcida pediu o Guerreiro ontem. Mas é pra tudo isso só porque ele perdeu esse gol, Pascoal? Como o centroavante perde gols, faz Esse gol gols. estava impedido. Ô, produção, Ontem- põe essa frase no GC, Ontem, que essa frase é emblemática do Ontem- Pascoal. Centroavante perde perde gols gol. e faz gols. Faz e perde gol, Põe aí, claro. isso aí Outra só ele coisa, sacou. a gente, eu posso dizer isso porque eu disse pra vocês o ano passado e repito, foi a melhor Esse fase lance aí dele ele na perdeu? carreira. Foi a melhor fase dele da carreira no Fluminense. Lembra da Quando ele- frase do presidente do Grêmio aqui. Por que que não contratou ele no Grêmio? É um jogador inconstante. É um jogador que está nessa temporada. Exatamente o que você está falando. O que eu disse aqui a temporada passada, eu acho que o Henrique ficou super valorizado por uma temporada. Foi o melhor ano dele na carreira, ponto. Pro Corinthians eram 10 milhões para liberá-lo do Fluminense, 2 milhões de luvas e salários de 600 conto por mês não dá para pagar. Como opção de mercado, seria útil. Agora, para você Pra fazer ser um investimento o cara, desse peso, ser o aí cara, não. o seu jogador, o 9 definitivo, gente, na minha interpretação, Ah, mas por eu acho que uma é aquilo que temporada- isso aí começar a jogar o cara agora, hein, gente? Tem que dar um pouco mais de tempo Não, tudo pro bem. Henrique. É um cara que chegou agora no Flamengo, ele tá Revelado pela conhecendo os Portuguesa, o companheiros. Flamengo gostava dele Eu lá. acho que precisa de um pouco mais de Sai tempo para vaiado. poder avaliar se o cara é esse jogador todo que foi ano vaiado, não? passado ou se é essa catástrofe que o pessoal tá pregando agora. Não, no nem Palmeiras- tanto ao mar, nem tanto à terra. no- hein, na gente? Calma lá. portuguesa ele Jogou começou bem bem na e Portuguesa. terminou mal. Mas a gente não no detonou Palmeiras, ele aqui. no Palmeiras, No Palmeiras ele não foi mal, num não, time Pascoal. Ele foi ruim, artilheiro da temporada Não no foi ano mal. um time que quase caiu. num Então, time mas não foi ruim. mal. Ele, propriamente no falando, time não foi mal. ruim, ele era um dos poucos que se salvava Sim, no Palmeiras. O time era horroroso. Horroroso. Ele era um dos poucos que se salvava. Agora, não é o centroavante para ser o cara, uau, é um fenomenal. Mas quem você quer? O Agüero? O Agüero não vem. O Higuaín também não. O Flamengo tem a solução em A casa. questão do Flamengo não é o 9. A questão do Flamengo ela é maior. Ela passa pelas laterais, pela proteção à zaga,
pela armação. Gente, É um vocês viram o conjunto jogo de ontem? coisas que o Flamengo continua repetindo de erros de 2017. Os buracos entre a Então, defesa e o contratar meio campo. jogadores. Não é contratar 20 jogadores. Precisava o Flamengo e não teve competência a atual diretoria para contratar 2 laterais, porque quem é o titular? É o Pará ou o Rodinei? Eu prefiro o Rodinei, mas os dois revezam. Então não tem o titular, nem o treinador sabe, porque hora ele quer botar um, hora ele quer botar outro, porque um é mais profundo, como gosta o Facincani, mais agudo, o outro marca mais. Então nem ele tem o jogador ideal. Então o Flamengo tinha que ter ido ao mercado, mas ele preferiu buscar o Marlos Moreno, que ele tem ali nas categorias de base igualzinho, mas preferiu gastar dinheiro. Não trouxe um zagueiro titular. Por quê? O Hever não consegue ter sequência. O Juan não pode ter sequência pela idade. Então precisava de um titular. Não trouxe. Um lateral esquerdo. Quem é o titular? O René ou o Trauco? Hoje, eu sinceramente deixaria o René. Não, nem a assessoria sabe. Ontem, quando divulgaram a escalação, botaram o Trauco. Ah, não, apagaram a imagem, botar o René. Nem, porque o treinador também não sabe. Então tinha que buscar um lateral esquerdo. Um meia. Um cara que chegue no ataque. Um cara que chegue e resolva o jogo. Não tem. Porque o Diego, num contra um, não faz. Não dribla. O Everton Ribeiro não faz. Quem é o cara do Flamengo? Estava em casa, o Lucas Paquetá. Esse é o A planejamento diretoria do Flamengo não tentou, Fabinho? Porque, por Tentou exemplo, quem? o Pablo, que é um zagueiro que você citou, o Flamengo foi atrás. E por que não fechou? Porque Muito caro. O Palmeiras não conseguiu fechar, o Flamengo não conseguiu fechar. Quando foi o tem o Corinthians, Pablo. você criticou que era muito caro. Só tinha Você o não falou que era Pablo, muito caro. Pro Corinthians era outro preço. Pro Corinthians era O outro salário preço. era o mesmo, amigo. Eu tô falando com relação ao investimento. salário menos aí. Salário menos. Mano, não Custava pode... 10 milhões de reais. Mano, ceifador? não pode ter só o Pablo. Gastou 8 milhões de reais no ceifador. Então, dinheiro tem. O Flamengo tem um orçamento. Bom, o problema é que lá na Flamengo frente vai tinha dizer... 10 milhões pra o Fábio. problema, só para concluir, vai chegar no meio do ano, o discurso vai ser essa janela não dava para repor, mas só o Flamengo não repõe. Fabio, me tire 2 dúvidas aqui. A primeira, quanto custou o ceifador ao Flamengo? 8 milhões. de reais. Qual o 4 salário milhões? dele? Não sei, o salário dele eu não sei. Enfim, É o mesmo que era pro Corinthians. É tudo Deve igual. estar na casa de 500 mil, sendo É tudo duro igual. colocado. ou seja, são valores similares ao Pablo. Não, mas aí é um atacante Não, diferente. mas aí um atacante ou um zagueiro. Peraí. Claro. Mas O peraí. zagueiro é muito caro, o Pera, não, atacante não, não, é. não, mas o... Tabela FIP do atacante mas sempre peraí. acima. É. Olha aqui, Peraí. mudando de assunto. O Henrique tá surfando na artilharia do Campeonato Brasileiro. Mas é cedo para Conseguiu criticar fazer um o baita, Henrique. também tá? acho, mas Mas eu eu acho vou fazer muito um Posso falar um baita- negócio Não, da eu não tô- Argentina? não tô do criticando o Lautaro Henrique, Martínez? daqui a pouco. Ah, tá. Antes da gente mudar o assunto, tem porrada aqui integrando o programa. É, pra mim pode mandar. Leio ou não leio? Pra É mim pro foi. senhor de novo. Lê então, lê. Ali. Quem tá mandando é o porco louco. Agora seja breve para responder. Edita. E não agrida o cara, porque ele não tá sendo mal educado. Nem louco. Mas peraí, se não puder agredir O e tem porco, que ser rápido, é o melhor porco responder. louco. É, Benja, agora você não vai ler isso, né? Facincani é maluco. Aí ele manda a notícia do UOL. Com Coutinho em mina de titulares, Barcelona tropeça em casa no Campeonato Espanhol. O senhor falou que ele não estava jogando no Espanhol. Não, mas não foi eu quem falei, quem falou foi o Pascoal. que Não, falou que tá você no time falou B. que não vai jogar Você nunca falou. no time Não, titular. eu falei Não que vai não. entrar no- Nunca Eu no falei time que ele titular. não- Um empate de 0 a 0 pro Getafe, ele era titular. Exatamente, Como diz o Benja, mas o cara quando não teve bala você, coerência não alguma. bota Peraí, pros outros, mata no peito, Não, sai não, peraí, não. Você falou que ele estava jogando no Barcelona B. Não, eu não falei Barcelona B. Quem falou Barcelona B foi o Pascoal. Foi você? Segundo, Foi o segundo time do Barcelona Então que o cara falou tá, foi eu. primeiro Então ele tá que o cara jogando no formado. titular. Segundo, Ele o cara jogou um então, jogo. o cara Gente, Na então, verdade, isso aí é pra você, que acha que Na não vai ser verdade, titular nunca, não, aí isso eu ele não já é acho. titular. Não, ele não era. Não, ele entrou. Não, nesse jogo ele entrou no segundo tempo. Pra ele. Não, tá escrito bem. Não, eu vou Tá pegar. escrito não, bem já. Não,